começa em breve, vamos ver se começa mesmo. Está lá, gravando. Então, para todos os colegas da QIM 271, tá certo? Nosso objetivo de hoje é fazer a revisão de alguns conceitos de fisicoquímica úteis para o processo de produção do ácido sulfúrico pelo processo de contato, isso porque estamos seguindo esse estudo, mas úteis também para os processos inorgânicos em geral, né? Então, compartilhando a tela, o que eu quero destacar, vocês me veem bem aí, né? Da fisicoquímica, é a equação de Gibbs, né? Que ela trata da espontaneidade das reações químicas. Ela tem um nome bonito, que o Gibbs é um dos nomes, o outro é Helmholtz, então fica um nome bonito. Eu brincava dizendo que isso era nome de um pastor alemão meu, Gibbs Helmholtz. Aí ele era, né, bravo, bem solícito com esse nome aí. Mas, enfim, equação de Gibbs-Helmholtz, né, são dois nomes juntos, ela tem esse visual que eu quero mostrar aqui. Esse aqui é princípio, né? Delta G, vocês me veem bem hoje aí, gente? Eu fico sempre teimando isso, porque, às vezes, na dúvida. Me ouve, me fala, só um de vocês me confirma aí. E estão vendo a tela também? Sim, senhor. Estão vendo a tela, assim está maior, né? Assim está maior, tá certo? Eu queria mostrar a tela assim. Então, gente, né, a primeira pergunta, se vocês, né, se recordam dessa equação, pelo menos recordando se viram ela. Lembram disso? Tem três variáveis aí, né? O ΔG, que é o que se deseja chegar, enfim, ao entendimento do valor de ΔG, o ΔH e o ΔS, né? Esse T aqui é temperatura. O Gibbs e o Helmholtz chegaram a esse formato de equação aí, em que essas três variáveis estão nessa ordem com a temperatura colada aqui no termo ΔS. Quem são esses termos? Imagino que vocês se recordem mais rapidamente, como revisão. O ΔG é a variação da energia livre de Gibbs, o ΔH, variação da entalpia, e o ΔS, variação da entropia. A entalpia é o conteúdo de energia de uma substância, até o momento não é conhecida de uma maneira de determiná-la, né? O que se faz é cálculo do saldo, da variação da entalpia. Na prática, o que se consegue é medir a variação, utilizando os calorímetros. Essa variação é a quantidade de energia que foi liberada ou absorvida no processo, vocês sabem isso com certeza. A entropia é a grandeza que mede, a grandeza termodinâmica mede o grau de desordem de um sistema. E aí eu tenho com a pergunta, é tranquilo essa recordação para vocês aí? Me digam isso. Vocês têm alguma dúvida aí do conceito? Eu acho que a pergunta principal é a entropia. Talvez vocês não lembrem. Me fala um pouco aí. Vocês lembram disso? Estudaram isso com certeza, né? Me confirma aí. Oi, gente, fala aí sim. Quem falar sim ganha ponto. Tranquilo? Lembram? Alô? Estão aí? A timidez brava de falar. Estamos. Estamos juntos? Tranquilo? Querem que reveja melhor o conceito? Isso é importante. O que vocês acham da turma? Algum colega pode ter dúvida? Por que se estuda isso, né? Na verdade, a gente vai querer saber o sinal desse ΔG aqui, o mérito, a importância dessa equação, né? É porque quando a gente vai querer estudar um algebrismo, uma conta de sinais de mais e menos aqui, claro que entendendo esses sinais. Enfim, quando chegarmos a uma conclusão desses sinais, quando tivermos um ΔG, né? Que é a variação da energia livre de Gibbs, aqui, ó, menor que zero, quando esse sinal geral aqui der negativo, o processo é espontâneo. A reação ocorre espontaneamente. Ela tem uma tendência natural a ocorrer, pense assim. Ao contrário, com o ΔG maior que zero, o processo seria não espontâneo. E o ΔG igual a zero é o conceito de equilíbrio, né? Ele está em cima do muro ali em relação a ficar não espontâneo ou tornar-se espontâneo. Um sistema possui uma energia global
mas apenas uma fração dessa energia será usada para realizar trabalho. Esse é o significado da energia livre, que é esse ΔG que a gente quer avaliar, né? E, segundo o Gibbs, o processo é considerado espontâneo se realizar trabalho, ou seja, se o ΔG diminuir, né? Então, por isso, fica menor que zero. Quando fica menor que zero, ele realiza trabalho. Você vai falar, mas realiza trabalho e daí, professor? Porque você estuda o trabalho em física, não é? Lembra, o trabalho em física é o quê? É força vezes deslocamento. Na química, o trabalho é fazer a reação ocorrer, né? Enfim, quebrar ligações, formar ligações, é um trabalho a nível microscópico, né? Mas tem que ter essa energia livre para ser transformada em trabalho, para fazer as coisas ocorrerem. Tranquilo aí, gente? Me falem vocês. Isso aqui eu botei aqui, quero comentar no final. Uma primeira pergunta, então, né? Esses gráficos, eu imagino que vocês se recordem, né? Mas se eu perguntar dessas duas, você também sabe, com certeza, entre a reação endo e a ESO, quem tem o ΔH menor que zero? Me ajuda aí. O endo é maior que zero, é isso, gente? Está correto se eu escrever isso? O ΔH aqui, ó. Fala aí, peço que vocês espantem a timidez, o sono e ou, né? Às vezes estão os dois juntos. Escrevi certo isso? Endotérmica ΔH maior que zero. Você vê aqui, ó, que a entalpia final é maior que a inicial e aqui vice-versa. E eu tenho certeza que vocês estudaram isso e que sabem. Mas o que eu quero conferir, se você recorda, se você lembra das suas aulas de FISC. Dessas duas reações, né? Uma reação qualquer que você lembre que seja endotérmica e outra exotérmica. Qual que tem uma tendência a ser espontânea? E como que você pensa isso? É fundamental a participação de vocês agora. Qual reação, né, a ESO ou a endo, tem uma tendência a ser espontânea? Eu já antecipo para vocês que só olhando o sinal do ΔH, você não sabe se vai ser espontâneo ou não, tá? O que decide se vai ser, se o processo, né, vai ser espontâneo ou não, é o sinal do ΔG, tá claro, gente? Mas eu estou perguntando assim, ó, as reações exotérmicas tendem a ser não espontâneas ou, ao contrário, as endotérmicas tendem a ser não espontâneas ou vice-versa? Enfim, tem alguma tendência aí? Quando você olha para uma reação com o gráfico em cima ou embaixo, o que você acha que é mais fácil de acontecer? Fala aí. Reação de combustão. O que é combustão? É queima. Fala para mim aí. Combustão é queima. Se você fizer uma reação de combustão, você acha que elas têm ΔH menor que zero? Uma reação de combustão tem ΔH menor que zero? Vou pegar uma aqui, ó. Eu acho que eu tenho exemplo aqui. Pô, não peguei nenhum exemplo, não. Todas as reações de combustão, gente, têm ΔH menor que zero. Então, o que eu quero destacar para vocês? A reação exotérmica, ela tende a ser espontânea. Cadê minha canetinha aqui, gente? Sumiu. Opção de ponteiro, caneta. Essa reação espontânea, ΔH menor que zero, ela tende a ser espontânea. Veja, se eu botar uma afirmativa assim, marque verdadeiro ou falso. Toda reação exotérmica é espontânea? Não, não é toda. A gente vai ver, a gente quer entender isso. Mas é uma tendência. Então, a reação exotérmica tende a ser espontânea e vice-versa aqui em cima, né? A reação endotérmica, ela tende a ser o quê? Não espontânea. Mas a gente quer ter uma ideia mínima do porquê disso, né? Porquê dessa tendência. Perceba que não é uma regra ainda. Há exceções. Então, tipo, a reação exotérmica, ela pode ser espontânea e não espontânea? Pode, mas a maioria das reações exotérmicas tendem a ser espontâneas. Sei lá, 90 e muitos por cento são espontâneas. Por quê? Para a gente gerar um entendimento e passar desse momento aqui. Fala aí, vocês. Quem lembra disso? É essa altura aqui do gráfico, ó. Esse momento aqui, ó,
Vou marcar essa alturinha aqui, ó, e essa altura aqui embaixo. Isso aí a gente chama de quê? De energia inicial ou energia final? Fala para mim. Quero ouvir vocês aí. Estão muito calados, eu tenho dúvidas se estão até aí, né? Ou se o sono está dominando vocês. Eu só estou acordado porque estou com café na mão, vocês não estão me vendo, e estou falando, né? Mas fala aí, gente. O que é essa altura aqui? É a entalpia inicial ou a entalpia final? Fala para mim, senão não ouço vocês. Vençam a timidez aí, vai. Oi, gente, fala aí. Estão aí? Eu tô, só que eu não sei o que responder e de qual gráfico o senhor tá falando. Calma aí. Perdão, Refaz a vamos juntos. pergunta. Pois não. Então, olha só, vou marcar melhor. Não sei nem se você vê esse negocinho pequenininho. Tá vendo essa altura do gráfico aqui? Embaixo, ela é mais alta aqui, ó. Eu estou comparando essa altura aqui, ó, e essa altura aqui. Percebeu? Que, na verdade, é a distância daqui, do início do gráfico, até a origem aqui. O início do gráfico aqui até a origem, ó, eu vou marcar aqui com H, não tem a ver esse H de entalpia, não. Escolhi a letra H. H maiúsculo, H minúsculo. Concorda que o H maiúsculo é mais alto? Essa vertical aqui, tanto do gráfico de cima como de baixo, não é energia? É energia, está dizendo que a vertical aí ordenada é energia. Então, essa energia aqui em cima é menor que a de baixo. Está claro isso? E no gráfico, vejam o gráfico de cima e o de baixo é de uma reação exotérmica. Por quê? Ó, aqui, estou recordando com vocês, agora o H que eu estou usando é de entalpia, né? Aqui é o H final, desculpa o garrancho aí. Ó. E aqui seria o H inicial, tá certo? Aqui o H final, a entalpia final. E aqui, ó, a entalpia inicial. O que acontece em cima? Esse valor de entalpia final aqui, ó, é maior do que o valor de entalpia inicial. Então, quando você faz HF menos HI, dá o quê? Quando o HF é maior, dá um ΔH maior que zero. Recordaram isso? Tranquilo? Embaixo, perceba que é o contrário. Ó. O HF está aqui embaixo e o HI está lá em cima. Então, o valor final é menor. Quando você subtrai o menor do maior, dá o quê? Dá um valor de entalpia menor que zero. Está claro isso? A de baixo tem ΔH menor que zero. Mas deixa eu apagar com a borracha aqui, que eu rabisquei muito. Tem uma borrachinha aqui, eu estou começando a me acostumar com isso. Ó. Apagando geral aqui, gente. Ó. O que eu quero dizer para vocês? Você tem maior energia inicial em qual caso? Eu estou marcando 2 lugares em vermelho aqui, opção de ponteiro, ó, caneta. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é o início da energia aqui, ó. A energia inicial do gráfico de cima é nessa altura aqui, ó. É essa altura que eu marquei. E o início do gráfico de baixo, o início da energia, está aqui, ó. Concorda comigo que o início embaixo ele é mais alto que o início em cima? Então, eu tenho uma energia inicial aqui maior. E isso vai explicar a espontaneidade, a tendência de serem espontâneas as reações exotérmicas. Ela já começa de um nível de energia maior. Ok, gente? Sempre que você tem energia maior, guardada, estocada por algum motivo, você tem maior tendência a espontaneidade. O que é espontaneidade? É acontecer alguma coisa. Né? No caso, a gente está estudando processos químicos, acontecer reações químicas. Tá? Se você tem energia guardada de alguma forma. Fala vocês aí, tranquilo, gente? Eu sei que vocês estão tímidos, eu estou tentando quebrar isso. Então, se eu te perguntar por que a reação exotérmica tende a ser espontânea, você vai mostrar que ela já começa com uma energia inicial maior. Tá bom? Uma outra coisa que tem a ver com a cinética, com a velocidade da reação, vale a gente recordar aqui, ó,
e você me fala como é que vocês estão. Eu quero mudar a cor da caneta aqui, rapaz. Opção de ponteiro, cor da caneta, aqui, ó. Vocês lembram o que significa esse valor aqui, ó, essa altura aqui, ó, daqui até lá em cima? Quem lembra aí? Agora eu pediria a participação de vocês, ó. Essa altura ali, né? E essa altura aqui, ó. Vocês lembram disso? Fala para mim sim ou não. Senão eu recordo com a maior calma. Se eu te pedir o que significa essa altura do gráfico de cima e essa altura no gráfico de baixo, é o mesmo conceito. Fala aí, gente. Lembram disso? Quem fala? Vocês têm que falar, que senão eu fico sem noção da rapidez da aula. Isso é a energia de ativação de um processo. É a energia necessária para a reação ocorrer. Tá? Então, esses gráficos estão muito parecidos, né? Mas ele botou um gráfico visualmente assim, você não sabe qual é maior. Mas, em regra, a reação exotérmica tem isso menor. Dá para ver, tá quase um empate, né? Mas dá para ver que o de baixo é um pouquinho menor, tá muito pouquinho menor mesmo, tá? Mas é isso. Em geral, essa energia de ativação aqui, ó, na exotérmica é menor, né? E isso explica que a reação ocorra mais rápida, tem a ver com a cinética, com a velocidade. Tranquilo, gente? Fala vocês aí. Me diga se eu posso seguir aí. Diga aí, gente. Vocês têm que falar, que senão eu fico perdido mesmo. O importante é ouvir vocês. Vocês aí estão representando os colegas. Como estão disso? Vocês viram isso? Me responda só isso. Vocês estudaram isso em Físico-Química? Senão, eu teria que ter uma outra aula, uma outra abordagem. Me diga aí. Quem que está presente aí? A Júlia, o Leonardo, a Sara. Me responda. Vocês lembram disso? Primeira pergunta, vocês estudaram isso? Diga para mim. Fala aí. Se estudaram e se lembram. Vocês estão aí, gente? Alô? Alô? Não estou vendo. Oi, estão juntos aí? Eu não vejo o chat, não. Vocês responderam no chat? Sim, estudamos. Ah, perdão. Tá, eu estou olhando, eu estou lá na aula, eu não vejo o chat. Por mim, pode, estudamos. Tranquilo. Estamos, tá bom. Obrigado. Vocês estão tímidos de falar? Eu não consigo ver o chat compartilhando a tela. Ó, vou fazer o seguinte com vocês, para a gente poder ter um... Respondam no Zap. Tá? Vocês não estão querendo falar aí? Joga no Zap a resposta, que aí eu vejo. Que eu não consigo visualizar o chat quando eu compartilho a tela, entende? Vou voltar lá. Eu vou tentar responder aqui. Tá, ó, chegou... Ah, a Rayane entrou. Rayane. Boa tarde, Rayane, seja bem-vinda. Eu agradeço se vocês responderem, eu sei que rola timidez, né? Mas por isso, né, eu tenho que voltar. Tranquilo, eu te imaginava isso, né, que vocês viram. É só para mim saber minha velocidade mesmo. Então, vamos junto, estamos juntos. Vou compartilhar lá de novo. Já está apresentando, tá? Voltei para o PowerPoint. Tá aí. Então, fizemos essa recordação da entalpia. A entropia, né? Ela seria o quê, gente? O grau de desordem do sistema, tá certo? E aí, o que é importante você destacar aqui? Ó? Que quando o ΔS, né, a variação de entropia, é maior que zero, aumenta a desordem, né? E, então, esse exemplo aqui, visual, né, em que eu tinha uma bola, uma região aqui que ele chamou de mais organizada, depois quebrou, espalhou em um monte de pedaços, isso é um aumento da bagunça, é uma diminuição da desordem, ou é um aumento da desordem? É um aumento da desordem, né? Espalhou, aumentou a desordem.
Então, esse processo, destacado aqui visualmente, ele tem ΔS maior que zero. Aí eu pergunto, um processo desse tipo, em que você tinha tudo junto, espalhou, isso é espontâneo? Mas você sabe que é porque está escrito aqui, né? O ΔS maior que zero, a entropia aumenta. Ah, não, não está escrito. Eu tenho que completar. Eu estou achando que está escrito. Não está escrito. Então, caneta, ó. Quando o ΔS é maior que zero, isso tende a ser o quê, gente? Tende a ser espontâneo, que é exatamente essa imagem aqui, né? Então, eu vou dizer que houve um espalhamento aqui, bagunçou, ou aumentou a desordem. Quando aumenta a desordem, o processo tende a ser espontâneo. É o caso dessa imagem aí, gente. Mas eu te pergunto, o que seria isso no cotidiano nosso? Aconteceu comigo hoje lavando louça. O prato foi no chão e aconteceu isso que está mostrado aí. Ele espatifou um monte de pedaços, gente. Como é que você interpreta o prato caindo no chão, né? E espatifando, quebrando um monte de pedaços? A gente diz na física, né, que o prato estava numa altura qualquer, estava na minha mão, ele tinha uma distância do chão, uma energia potencial, lembram disso? De mgh? Essa energia potencial, claro que por causa da gravidade, ela era a energia guardada, né? É ela que foi liberada, claro, transformada em energia cinética, e quando o prato bate no chão e se quebra um monte de pedaços, você teve aumento da desordem. Isso é espontâneo, né? E mais, significa que no sentido contrário não ocorre, gente. Olha que interessante. Você não consegue passar o filme para trás, né? Você vai falar, mas claro, professor, porque tem a gravidade. Não, mesmo que não tivesse a gravidade, não há nenhuma tendência. Espontaneidade não existe no sentido daqueles pedaços todos do prato subirem e se organizarem todos no prato novamente. Perceberam? Essa é um bom exemplo de espontaneidade. Claro que isso é um exemplo físico, ok? Então, eu quero tentar mostrar para vocês agora um exemplo de reação química em que haja um aumento da entropia. Deixa eu buscar uma reação qualquer aqui, ó. Uma reação qualquer que haja aumento da entropia. Aumento da entropia, né? Essa reação que aí está, vocês veem isso? Ela espalhou. Você vai falar, como assim espalhou, professor? Quantos reagentes temos aí? Não temos só um reagente, que é o carbonato de cálcio? Não formaram-se dois produtos? É típica de uma reação de decomposição, né? Sempre que um reagente forma dois produtos, isso é um espalhamento, pensem assim. Então, essa reação tem entropia positiva, ok, gente? Ela tem um aumento da desordem, né? Ela bagunçou, porque de um reagente você gerou dois produtos, tá bom? E aqui, ó, um exemplo contrário dessa aí é a síntese da amônia, de interesse nos processos orgânicos, ó. Você gerou um só produto, tá certo? A partir de dois reagentes, tá claro, gente? Então, essa reação aqui, ó, ela tem o quê? Ela tem o ΔS maior ou menor que zero? Fala para mim. Ela organizou? Organizou, né? Aumentou, diminuiu a desordem, é verdade isso? Sim, então esse ΔS aí, ó, é menor que zero. O que significa o ΔS menor que zero? A entropia foi para um valor menor. Como a entropia é o grau de desordem, a desordem diminuiu. Isso, pensando apenas na entropia, esse processo seria não espontâneo, né? Ele, a princípio, é não espontâneo, analisado só sob o ponto de vista da entropia. Tá bom, gente? Me fala como vocês estão em relação à entropia aí, isso que eu falei para vocês. Faz sentido? Sim ou não? Me contem isso aí. Então, antes de entrar na avaliação do sinal do ΔG,
né? E sempre pedindo a participação de vocês, lembrando que eu não estou vendo o chat, se respondam no Zap, se quiserem, eu estou olhando o Zap, ou fala ou responde no Zap. Ó, eu quero exercitar com vocês, antes dessa quadra de sinais aqui, um caso prático, né? De algumas reações, né? De algumas reações. Por exemplo, essa reação aí, ó. Não avaliem os números aí, que eu não vou me importar com isso agora. Simplesmente essa reação aqui, ó, né? É a mesma anterior. Em termos de entalpia, está colocado aí, ó. Em termos de entalpia, ela tem um ΔH, ó, tá aqui, ó. Ela tem um ΔH, o quê? Menor que zero. Pô, não está escrevendo? A opção de ponteiro, caneta. Tá, não vai embora não, caneta. Essa reação do iodo aí, formando o I2, se ela tem um ΔH menor que zero, ela é exotérmica, tá? Isso aí a gente fez cálculos, eu não quero mostrar esses cálculos agora. Mas pensando na entropia, no sinal de ΔG, ela organizou ou desorganizou? Aquela ideia de contar reagentes e produtos, né? Quantas moléculas tem no reagente? Tem 2 de HI, uma de cloro 2. Tem 3 moléculas aqui, tá certo? E no produto também tem 3. Tem 2 de HCl, 2 de 2. Teve uma simples troca aí, mas perceba que a quantidade de reagentes e produtos não variou. Então, ela tem um ΔG, o quê, gente? Igual a zero. Ela não teve organização nem desorganização em relação ao sinal de ΔG, tá bom? Essa daqui eu falei. Aqui, um exercício que quero fazer junto com vocês, ó. Evaporação da água. Como é que seria isso? Evaporação da água, o H2O passou o quê, gente? Do estado líquido, tá certo? Escrever líquido para o quê? Para o H2O, vapor, né? Ou gás, como queira. Eu não estou diferenciando vapor de gás aqui, ó. Vaporização da água. Houve um espalhamento? Me respondam isso aí. Eu estou querendo avaliar primeiro o ΔG. Quando você passa do estado líquido para o estado gasoso, o que acontece com a entalpia? Com a entropia, perdão. São nomes tão parecidos e significados tão distintos, né? A gente se confunde com português. Só para ver se eu estou falando o português e o quimiquês certo, eu estou falando de entropia, grau de desordem, ΔG. Estamos juntos? Então, isso aí eu pergunto. Passando água líquida para gás, a entropia aumentou? Me respondam isso aí, gente. Eu quero ouvir vocês, senão eu fico perdido no conhecimento de vocês. Eu estou no chat ou falem aí. Você acha que a entropia aumenta do líquido para o gás? Me respondam aí. Diga. Sólido, líquido, gás. Nesse sentido, o que acontece com a entropia? Ela aumenta ou diminui? Digam aí, gente. Fala, vocês têm que falar, que senão eu fico perdido mesmo. Diga aí. Não, eu não estou vendo o chat. Aumenta? Aumenta, né? Por exemplo, se você tiver dúvida, eu gosto de uma representação do sólido, do líquido e do gás assim, ó. Vamos pensar na mesma quantidade de moléculas, né? E para ser bem fácil desenhar a molécula, eu vou fazer uma bolinha torta aqui assim, ó. 5 bolinhas tortas. Pronto, isso aqui seria o estado sólido. As 5 bolinhas tortas no estado líquido estariam assim, tá? E as 5 bolinhas tortas no estado gasoso estariam assim, ó. É essa a ideia, gente, do estado sólido, líquido e gasoso, tá? Você espalhou, bagunçou, aumentou a desordem no sentido sólido, líquido, gás. Se espalhou, se distanciou,
Se aumentou a desordem, o ΔG é maior que zero. Tranquilo isso? Então, houve aumento de entropia. Então, a água líquida para a água gasosa, ó, ela ocorreu com aumento de entropia. E a questão da entalpia? A entalpia é calor, né? Nesse mesmo sentido, de sólido, de líquido para gás, a questão, no caso, está perguntando evaporação, né? Ela está querendo saber só a passagem de líquido para gás, que é a evaporação. A passagem de líquido para gás e evaporação, ela ocorre esfriando ou esquentando? Isso é fácil, vocês sabem. Fala para mim aí, só para ver que vocês estão acordados. De líquido para gás, para você botar água e evaporar, você esquenta, tá certo, gente? Se você esquenta, o calor, que no caso é sinônimo de entalpia, o final é maior que o inicial. Você fornece calor para o sistema água, né? Você tem que esquentar. Se esse retângulo aqui é a panela com água e eu quero passar água líquida para gás, eu forneço o quê? H, né? Eu forneço calor para o sistema. Tá claro, gente? Eu sei que vocês sabem isso, mas gosto de ouvir vocês e agradeço vocês me falarem. Então, eu estou querendo dizer que houve um ΔH maior que zero e um ΔG maior que zero. O gabarito me disseram que a letra A está batendo com a nossa análise aí. Tá? Eu tenho uma resposta aqui dizendo que é a letra A. Vocês entenderam isso? Concordaram? É um exercício de fixação, de revisão desse conteúdo antes da gente entrar naquele quadro de sinais. Como estão aí, gente? Tranquilo? Você consegue explicar essa questão aí, se eu te passar ela? Posso seguir? Fala aí, eu gosto de ouvir vocês. Vou beber uma água aqui. Tranquilo. Tranquilo? Mas se me perguntar, não vou saber explicar, não. E eu sou muito confusa e muito lerda, Não, mas tá eu entendi. bom. Legal. Tá. Podemos seguir. Podemos. Obrigado, então. Eu quero ver se prediga os sinais ΔH, ΔS e ΔG para a combustão do gás hidrogênio. Vamos por partes, né? O ΔG a gente deixa para depois. A gente está querendo firmar. Cadê a caneta, gente? Ela some quando eu passo de um lado para o outro. Eu não sabia disso, não. Caneta, tá aqui ela. Tá. Ué, tá aqui, eu não estou vendo, cara. Opção de ponteiro, caneta. Aqui a bolinha aqui, tá. Então, vamos por partes aí, gente. ΔH. Vamos primeiro ΔH. Combustão do gás hidrogênio. O que é combustão? Combustão é queima, tá certo? Isso. Combustão é queima do gás. É queima do gás, sim, de qualquer gás. Combustão é sempre reação com O2, e você sabe isso desde a sua infância na química. Sempre a reação de combustão dá o quê? CO2, tá certo? Mas ela, quem é ela? Eu biquei ela agora aqui do meu lado. Quem é? Que eu dei uma bicada agora sem vocês verem. A água, certo? Toda reação de combustão é H2 mais O2 mais quem? Ó, o que a gente está querendo estudar mais energia, ok, gente? Energia nos produtos. Então, legal rever isso, ó. Toda energia, toda reação de combustão, sem exceção, tá, gente? É difícil a gente ter uma regra sem exceção. Toda reação de combustão libera energia, portanto, toda reação de combustão, sem medo de errar, toda, sempre será o quê? Exotérmica. Legal? Então, toda reação de combustão é exotérmica. Então, a gente já sabe aí o quê? Que se é exotérmica, ela libera calor, tem ΔH o quê? Menor ou maior? Você sabe isso, né? Menor que zero, tá? Ela liberou calor, por isso que tem valor os combustíveis todos, porque eles liberam calor para os motores a combustão, tá certo? Me interrompam aí se desejarem. Tranquilo? Isso a gente avaliou, então, quem? A entalpia, que é um nome bonitinho aí para o calor. Agora, o grau de desordem, que é o ΔS. Como é que fica o grau de desordem aí, gente? A princípio, lembra que eu te passei uma ideia para ver quantos reagentes tem e quantos produtos?
mas é legal ver a quantidade de moléculas. Aí eu peço a ajuda de vocês para balancear isso aí. Vamos ver se a gente consegue entender melhor balanceando. Cor da tinta, deixa eu mudar aqui, ó. Peguei um vermelhinho aqui, ó. Como é que a gente balanceia isso aí? Me ajuda aí. Pô, gente, que tem uma bobagem enorme. Eu escrevi bobagem aí, pô. Eu falei que toda combustão da CO2 e água dá quando tem carbono, né, pô? Nessa reação não tem carbono, pô. Tá bom, gente? Me perdoa a bobagem aí, não sei se vocês perceberam o meu erro. Se aqui, né, onde está o H2, tivesse carbono, seria CO2 mais água, mas aí só tinha hidrogênio. Então não tem CO2, né? Não tem CO2. Desculpem, é só... Eu me animei em falar que toda combustão é exotérmica e segue valendo. Toda combustão é exotérmica. Nesse sentido, continua correto, tá? Então, toda combustão é exotérmica? Tudo que eu falei está correto. Só não tem carbono aí, então não tem CO2. Então, essa é a reação de combustão do hidrogênio. Ok, gente? Pedindo perdão a vocês do erro grosseiro aí. Não sei se vocês perceberam. Estão calados. Tranquilo? Está aí a reação de combustão do hidrogênio. E agora vale a pergunta de volta. A gente está querendo pensar no ΔS. Houve desordem, aumento da desordem? Como é que está o ΔG aí? Perdão, estou falando ΔS. Desculpa, gente. As letras confundem. Eu estou querendo pensar no ΔG primeiro, tá? Estou querendo pensar na entropia. ΔG, que é grau de quê? Lembra para mim? O ΔG mede o que? Estou aprendendo a escrever, ó, que nem analfabetismo. CA, escrevendo na tela, ó. Me perdoa a letra desordem, consegui escrever. Né? O ΔG é o grau de desordem. Então, olhando aí, 2 moléculas no reagente e 1 molécula no produto. Organizou ou desorganizou? Aumentou a desordem? Fala para mim, eu quero ouvir vocês agora aí. Você tem 2 coisas espalhadas e junta elas em uma só. Aumentou a desordem? Me fala, eu quero ouvir isso. É um conceito bem importante eu saber se vocês têm esse conceito. Diga aí, temos aí. Quem falar ganha ponto. Ó. Tem Júlia, tem Leonardo, tem Sara e tem Rayane. Quem que ganha ponto primeiro? A pergunta, aumentou a desordem ou diminuiu a desordem? Eu acho que não, mas... Acha que não, que aumentou a desordem? Não, diminuiu. Diminuiu, claro, pô. Olha só, uma mesa, tem 2 coisas em cima da mesa. Eu junto as coisas, dá uma aparência de mais organizado. Pensa bem simplesmente, né? Quando você... O que é a ideia de você chegar num lugar e estar bagunçado? É tudo espalhado, pô, não é? Se você pega... O que é arrumar, né? Começar a botar junto, botar na gaveta, juntar as coisas semelhantes, não é arrumar? Arrumar é diminuir a desordem. E isso não é espontâneo, gente. Vale para o nosso cotidiano. Qual é o momento de maior entropia? O recreio, vamos ter saudade das nossas aulas presenciais, né? Qual o momento de maior ordem? A prova, a aula ou o recreio? Vou inverter a pergunta. Qual o momento de maior alegria? Espontaneidade não é o recreio? Qual é a tendência no recreio? Está todo mundo num lugar só? Não, você se espalha naturalmente, ok? A tendência do universo, tanto a nível macro, nós, seres humanos, planetas, cosmos, né? Como no nível micro, que é o que a gente quer estudar, que é na química, quando espalha é espontâneo. Né? E o que seria espalhar? Espalhar é eu ter no reagente uma coisa só, ó, e pegar essa coisa só e espalhar em 2. Aqui, ó. Quando eu escrevo isso, e vocês sabem química, né? Ano que vem vocês são meus colegas aí, técnico químico, ó. Veja, espalhou, pô. Eu tinha só uma coisa aqui, ó, né? Essa coisa, os químicos gostam de um nome bonitinho de molécula, né? Eu tinha uma coisa, uma molécula no reagente, passei a ter 2, isso aí espalhou. Isso aqui aumentou a desordem embaixo. Então, quando a água se decompõe, né, em hidrogênio e oxigênio, aumenta a desordem. E, tá correto o que eu escrevi aqui, ó, a gente está estudando a entropia, é o grau de desordem.
Nesse exemplo aqui embaixo, aumentou a desordem. Uma molécula gerou duas. Em cima é ao contrário, como a colega falou aí. Tá? Então, esse processo em cima, em que duas moléculas, a de hidrogênio e a do gás oxigênio, formam uma única molécula de água, organizou, diminuiu a desordem. Então, o ΔG é menor que zero. Ok, gente? E o que é espontâneo? O que é espontâneo? Espontâneo é a bagunça, gente. É o aumento da desordem. Pode filosofar o que você quiser aí. Isso não vale só para química, não. Até quando a gente espalha qualquer coisa, é espontâneo. Ok? Fixou esse conceito aí? Me respondam, me falem, me interrompam se quiser. Então, obrigado. Aqui, ó, nessa reação mostrada aí. Espalhou ou juntou, usando verbos em português? Não pensa nas quantidades, não. Pensa em moléculas, ó. Duas moléculas, né? O gás hidrogênio e oxigênio gerou uma. Então, houve aumento da ordem, né, gente? Houve diminuição de quem? Quem que diminuiu aí? E eu tentando escrever de novo, ó. Não vai se rir de mim, não, ó. Diminuiu, é difícil a beça quando a gente começa a escrever. Diminuiu a desordem, ok, gente? Diminuiu a desordem, tá? Então, diminuiu a desordem, isso é o quê? Um ΔG, o quê? Se diminuiu, menor que zero. Isso é não espontâneo, tá? Esse processo da questão aí. Então, ele tem, ó, um ΔH menor que zero, e o ΔH menor que zero tende a ser espontâneo. Mas o ΔG menor que zero, quando organiza, tende a ser não espontâneo. Então, tem duas coisas se contrapondo aí, percebeu? Ele quer saber o ΔG. A gente tinha que fazer outras avaliações, eu deixo para depois calcular o ΔG. Mas eu mostrei para vocês que... Ô, meu pai, desculpa, gente. Eu estou confundindo vocês, ó. Eu estou confundindo a letra G com S. Que coisa horrível, ó. Por isso que é tão importante vocês falarem, se perceberam o que eu errei o tempo todo aí, gente. Eu estou falando de entropia. Então, entropia não é G. Ok? Vocês sabem isso, né? Perceberam que eu errei? Entropia, aí eu estou confundindo vocês geral. Tudo que eu falei aí, onde eu falei G, é S. Eu falei grau de desordem, concorda? Eu só errei a letra, não é G. Eu não falei em grau de desordem o tempo todo. Grau de desordem... Ah, já ia escrever G de novo. Não sei onde é que estou com a cabeça, não. Que doideira é essa? O grau de desordem é a entropia, ok? Está correto o que eu estou dizendo. E a entropia é S. É ΔS. É tudo S. E aqui é S também, ó. Espero que você não tenha se confundido com isso. Ok, gente? Perceba, repetindo, então, corrigindo. Eu falei grau de desordem. Correto. Só que o grau de desordem é entropia, letra S. Tá tudo certo agora. E embaixo aqui, eu falei que aumentou a entropia, não é G, é S. Tá? A gente está falando do ΔG e do ΔH. O ΔS nós não avaliamos. Perdão, e aí eu pergunto se vocês entenderam mesmo eu tendo errado aí. Entenderam o conceito da desordem e da ordem? Sim? Entendi, só tinha ficado meio bugada aí, né? Pô, doideira, ΔG, né? Escrevendo ΔS, ΔG o tempo todo. Desculpa, gente. Mil Nossa, perdões eu aí. dei uma risada aqui, meu Deus do céu. Eu tava confuso, já tava meio Pô, confusa, você faz isso. caramba, brincadeira, desculpe.
Por isso que é importante você me parar, entendeu? Uma coisa boba. Se eu não percebesse, eu ia ficar doida. Falar, pô, ainda ia ficar gravada o meu erro, né? Vamos juntos, então, gente. Sem erro, hein? Me ajuda aí, viu como é importante você participar? Ó, vamos por partes. ΔH, me ajuda a não errar. ΔH é entalpia, tá certo isso? Tá. Então, vamos ver, ó. O ácido sulfúrico concentrado diluindo-se em água, gente. Olha aí, ó. Ele diz que pode ser perigoso. Da sua prática de laboratório, o que você sabe que acontece quando você joga o ácido sulfúrico em água, hein? Você tem água aqui, né? Não pode ser o contrário, né? Alguém me ensinou isso. Te ensinaram isso? E aí você vai jogar o que na água aqui? O H2SO4, tá certo? Pergunta valendo R$ 1.000. Se você responder, ganha. H2SO4 jogado na água. Isso esquenta ou isso esfria? Ó, mas ele fala, pô. Ele fala aqui, ó, você sabe isso, a temperatura da solução pode aumentar rapidamente. Certo? Aí ele quer os sinais aí, ó. Os sinais de ΔH, de ΔS e de ΔG. Então, gente, o que você acha aí? Pensando no ΔH primeiro. Se esquenta, a reação é o quê? Ó, a temperatura aumenta, a reação é o quê, gente? Exotérmica, ok? Libera calor. Então, primeiro, a gente avaliou o quê? Estou falando de ΔH, vê lá, vê se eu estou certo. Eu sublinhei o ΔH. Se libera calor, o ΔH é menor que zero. ΔH menor que zero, me corrijam. Vocês sabem química já, ó. Sabem FISC. E o seu professor pode errar. Tá certo isso que eu escrevi? Me digam aí. Confia 100% em mim, não. Tá certo? Tudo bate com o que você aprendeu? Tá certo. Tá certo, né? Então, estamos juntos. Vocês me dão confiança, viu? Me senti firme agora. Tá bom. Então, vamos juntos agora para o ΔS. O que é o ΔS? Não é G, não, cara. ΔS é entropia, tá correto o que eu estou dizendo? Me corrija. Eu estou dizendo que ΔS é entropia, tá certo, não tá? Estou marcando aqui, ó, ΔS. Entropia, não inventa G, não. Ó, ΔS é entropia, tá? O que aconteceu com a entropia aí, com o grau de desordem, hein, gente? Quando você pega o ácido sulfúrico e espalha ele na água, as moléculas de H2SO4, você não sabe que o ácido, né, em água, isso é lá da química geral, você não sabe que ele sofre um processo chamado, começa com a letra I. Qual é o processo? Fala aí que vocês sabem. A gente não escreve assim, ó. Você já não escreveu isso no seu caderno de química? 2H mais SO4 menos em meio aquoso. Quem libera H em meio aquoso não é ácido? Olha lá, ó. Aqui, moléculas. Aqui, íons. Íons espalhados. Olha lá. Desorganizou, gente. Formou várias coisas aqui, ó. Você formou vários íons. Houve aumento da desordem, ok? Se houve aumento da desordem, não é S, é G. Aumento do G, da desordem. É G não, cara. Eu não estou brincando, não. Estou cismado com G. É entropia que aumentou. Que coisa doida. Eu não estou brincando, eu juro que não. Entropia é S. Tem que falar que nem criança. Aumentou a desordem. Me fala se confirmam. Entropia é letra S. Se aumentou a desordem, o ΔS é maior que zero. Sim ou não, gente? Junto comigo aí, vai. Sim? Então, estou confiante. Então, vamos buscar isso aqui, ó. ΔS maior que zero.
e ΔH menor que zero. Tem outra resposta assim? Tem a de baixo, então tem que decidir o ΔG, né? O ΔG, esse processo, quando você joga ácido sulfúrico na água, você acha que espontaneamente ocorre a ionização? Você acha que isso aqui que eu desenhei ocorre de qualquer jeito? Isso é espontâneo? Isso é uma tendência do ácido? Sim, isso é a própria definição do ácido. É quem libera H+ em solução aquosa. Então, se isso é espontâneo, o ΔG vai ser menor que zero. Tem como raciocinar isso de outras formas, tá? Mas eu estou querendo te dizer que o ΔG menor que zero é espontâneo. Tá bom, gente? Mas aí, ó. Vamos para quê? Qual reação deve ser uma variação negativa de entropia? Vamos ver? Essa é boa para exercitar. Ó. Entropia, esqueça o G. Tá certo isso aqui, gente? Entropia é ΔS. E é o quê? A entropia, o ΔS, mede quem? A desordem, tá bom, gente? Essa questão é bem boa para fixar o conceito aí, ó. Se eu não errar, você não me deixa errar, não. A minha esperança é que você esteja entendendo já e me corrige. Vê lá, a primeira. Então, como é que a gente avalia de forma simples a desordem? Você vê se uma coisa gerou duas. Isso é aumento da desordem. Um reagente gerou vários produtos. Isso é desordem. Aqui no caso, ó, você tinha NH3 na letra A e gerou N2 e gerou H2. Aumentou a desordem? Sim, né? Concordam que sim? Então, o ΔS, a gente está avaliando o tempo todo aí a entropia. O ΔS aqui ele é maior que zero. Tá? E embaixo, olha lá embaixo o que aconteceu. Ó. Um reagente, dois reagentes, gerou um só produto. Isso é menor que zero, porque você organizou, você diminuiu a desordem, né? Que é a letra B a resposta. Mas vamos exercitar as outras. Ó. Quando o NaCl sólido espalha em íons aquosos Na+, e íons aquosos Cl-, espalhou, sempre que ioniza, gente, espalha, aumenta a desordem. Se aumenta a desordem, o que acontece? O ΔS é maior que zero. Tá? Aqui, na D de dado, fala aí o que você acha. Ó, aqui a nível de moléculas é igual, né? Mas se você pensar no balanceamento, tem uma molécula gerando duas, tá, gente? Ok? Na letra D. Se uma gerou duas, aumentou a desordem. O ΔS também é positivo. Sim? E na letra E, gente? Fala para mim aí, como é que você avalia a letra E? Ela aumentou a desordem ou não? O que você me fala? Diminuiu a desordem. Por que você está dizendo isso? Porque duas coisas geram uma, tá certo? Uhum. Então, você pensando assim, diria que o ΔS é menor que zero. Mas não é, porque senão seria a resposta. A pegadinha está aqui, ó. Se liga nisso, ó. Ó. Além de pensar no que você estava pensando, que eu já te mostrei, se liga no estado físico, ó. Esse carbono aqui está dizendo que está no estado sólido. Quando você tem estado sólido no reagente e gera gás, o aumento da desordem é enorme. Ok, gente? Lembra que a gente comentou? Ó, sólido, ó, líquido, gasoso. Num desenho simplesinho, lembra? 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o estado sólido. Como é que seria o estado líquido? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que estariam os 5 pontinhos no estado gasoso? 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Isso aqui é o estado sólido. Isso aqui é o estado líquido. E isso aqui é o estado gasoso. Olha lá.
Onde que espalhou mais? Onde que aumentou a desordem? No estado gasoso. Então, porque tinha o estado sólido aqui no reagente, isso aqui significa uma grande ordenação. Ó. O estado sólido, ele tem uma elevada ordem, ok? Ele é bastante organizado. O estado sólido tem elevada ordem. Então, nos produtos, você só tem gás. Por isso que houve aumento da desordem, apesar do comentário seu. Né? Então, fazendo um fechamento agora do que você pensou com o que eu destaquei. A gente, a princípio, né? Se eu te falo assim, ó, tem uma reação que X gerou Y mais Z. Isso é aumento da desordem. Eu não estou falando do estado físico. E o contrário seria diminuição da desordem. Tá certo? É o que você pensou. Mas se joga o estado físico e passa de sólido para líquido ou de sólido para gás, aí aumentou a desordem. Principalmente se passar direto de sólido para gás. Legal? Tranquilo isso aí, gente? Sim. Sim? Vamos, deixa eu ver uma boa. Essa daqui, o que é isso aí? Ó? Deixa eu pensar. Essa aí, ó. Aqui, gente. Isso aqui é um fechamento bonito para a aula aí, ó. Eu não sei se vocês estão com fome, com sede, com disposição aí. Que reação é essa? Eu vou numerar isso aí, né? Senão a gente vai ficar falando e você não se entende comigo. Vou numerar de sentido 1 e sentido 2, tá? Em Romanos. Então, no sentido dos produtos, CO2 mais água. No sentido dos reagentes, glicose, tá? Recordando aí, não sei se você lembra disso, isso aqui é açúcar, né? O nome bonitinho do açúcar é o quê? Nome mais químico, glicose. Né? O oxigênio, CO2 e água, você sabe, tranquilo. Então, qual reação aí, gente? 1 ou 2 é a fotossíntese, hein? Valendo R$1 milhão a pergunta. A fotossíntese, ela produz o quê? Vocês sabem isso. Fala para mim. A fotossíntese produz água e CO2? Ou produz oxigênio e glicose? Fala, quero ouvir. O que vocês acham? Júlia, Leonardo, Sara, Rayane estão vivos aí, ó. A fotossíntese produz o quê? Fala para mim. O que você ouviu sua vida inteira de estudante aí, mesmo quando não era químico? Digam. Se encorajam. Eu não estou vendo o chat, vocês não querem escrever no chat, não tem que falar. Vai lá. Fotossíntese produz glicose, sim ou não? Sendo bem sincero, eu não lembro, mas acho que sim. Isso, viu? Como... Você não sabe que as plantas produzem O2? Então, Acho que sim. viu? Você sabe isso. As plantas, o oxigênio que a gente respira, quem produz? As plantas, né? Então, aqui, ó, estou só te mostrando que você sabe. Ó, o oxigênio, as plantas produzem, e a glicose também. E as plantas captam o quê? Água e CO2 do ar. As plantas captam água de onde? Ó, do solo, tá certo? Bem planta isso aqui. Ó. E pegam CO2 de quê? Do ar. Claro que vocês sabem isso. Estou só mostrando que vocês sabem. Né? Então, no sentido 2, gente, ó, da direita para a esquerda, esse 2, vou botar aqui embaixo para não bagunçar, esse 2 é quem? É a senhora chamada, vou abreviar, eu estou aprendendo a escrever sem vogal, fotossíntese, ó, vê se você não sabe ler sem vogal. Legal? Fotossíntese, da direita para a esquerda. Ok?
Eu não estou olhando ainda para esse ΔH, ΔG, ΔS, não. Estou só querendo lembrar que a fotossíntese é da direita para a esquerda. Tranquilo? Ok. E a fotossíntese, ela capta calor ou luz de quem, hein, gente? Você sabe isso, né? Do Sol, né? Porque foto é luz. Né? Então, a energia aqui, ó, tá faltando escrever energia aqui, né? Ó, esse EN aqui, escrever tudo, dá para escrever aqui, eu estou com medo de não dar e estou aprendendo a escrever, ó. Ó, a energia está no reagente aqui, tá, gente? Então, essa energia, claro, você sabe que veio de onde, ó? Do Sol. Aí a energia do Sol, gente, olha que legal você entender isso aqui. Aqui não tem 6 moléculas de CO2, não é isso que essa equação química está dizendo? São 6 carbonos que estavam separados. Na glicose, né? Você tem o quê? 1, 2, 3, não é C6? Estou mostrando os 6 carbonos juntos aqui, ó. E, cara, que garrancho, hein? 4, 5, 6. Os 6 carbonos que estão unidos na glicose, quem juntou esses 6 carbonos foi a energia do Sol. Olha que legal você entender isso. Esse traço, a gente estuda o tempo todo, esse tracinho de carbonos aqui, a ligação covalente simples. Quem gruda um carbono no outro, vou usar um português assim, né? Quem cola um carbono no outro, quem une por ligação covalência um carbono no outro, é essa energia do Sol aqui, ó. E ao contrário, você vai falar, como assim ao contrário? Se você pegar a glicose, ao contrário é o sentido 1, vou mudar a cor, né? Vou mudar a cor agora, ó. Mudei a cor da caneta. Vou escrever agora. Ô, meu filho, não mudou não, cara. Caneta, opção de ponteiro, caneta, cor da tinta. Eu quero vermelho. Aqui, ó. O sentido 1, gente. O que aconteceu? A glicose virou CO2. Então, no sentido 1, você vai quebrar cada ligação carbono-carbono. E aí a energia vai estar do lado de cá sendo liberada. Entendeu? Então, resumindo, no sentido 1, né, a reação é exotérmica. No sentido 1, para cá é exo. No sentido 2 é endo. E no sentido 1, o que é a reação no sentido 1? O que acontece? Ela ocorre aonde, gente? A reação no sentido 1, ó, não sei se você sabe isso, é a respiração celular. Dentro das nossas células, o que acontece? Hein? Está ali em cima escrito. Ó. Dentro da nossa célula, o que acontece? A glicose, que está no alimento, se encontra com o oxigênio que a gente respira, e a nossa respiração, em cada célula, mas no nariz nosso, o que sai do nosso nariz? CO2 e água. E lá na célula foi liberada energia. Ok? Eu quis só clarear essa reação para você aí, mostrando que da direita para a esquerda é a fotossíntese, certo? E da esquerda para a direita é a respiração celular. Tranquilo isso, gente? Agora, vamos pensar no ΔH e no ΔS aí. Ó. O ΔH é mais fácil. Qual das duas é endo, qual das duas é exo? A fotossíntese é o quê, hein? A fotossíntese ela não capta energia do Sol? Então, a fotossíntese, que é no sentido 2, ela é endotérmica. Ela absorve calor. E, claro, quando a gente respira, o que se deseja com a respiração? Gerar energia na célula. Então, a respiração faz o quê? A respiração é exotérmica. A gente respira exatamente para liberar energia na célula, ok, gente? Olha que legal você entender isso aí. Então, o ΔH é negativo em que sentido? Fala para mim aí. Porque aqui está meio confuso, né?
ele está considerando a reação no sentido 1. Né? No sentido 1, libera calor, libera energia. Tá? Tá claro isso? Você quer que eu reescreva isso? Tá tranquilo aí, gente? Porque escrever as duas reações ao mesmo tempo, eu acho que pode te confundir às vezes. Ficou claro, sim. Ficou? Então é isso, gente. Eu não sei se vocês têm disponibilidade, mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar enorme, deixa eu finalizar a apresentação, descartar as marcações e só dar uma travada no filme. Para a apresentação. E a gravação. Cadê a gravação? Interromper a gravação e aí a gente conversa e me fala